Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa aula de número 4. A gente vai abordar aí a temática barramento, certo? Da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores. Então, iniciando aí com a visão geral da nossa temática, o que a gente tem aqui é que o barramento ele é mais um componente, certo, do computador. A gente já viu aí que o computador ele é formado por esses 4 elementos básicos, ou seja, ele vai ter uma memória para armazenar os dados e os programas. Ele vai ter dispositivos de entrada e de saída para realizar a comunicação com o usuário, certo? E por meio dessa comunicação conseguir capturar dados, mas também fornecer informações, né? Mostrar informações seja por uma tela, no monitor, ou então por algum áudio. A gente vai ter também o processador, que é quem vai realizar as operações, certo? E executar as instruções contidas nos programas. E a gente vai ter o barramento, que é quem interliga todos esses dispositivos. Então, o barramento, certo? Olhando assim mais especificamente para ele, o que a gente tem aí é um conjunto de fios, certo? Que interliga cada dispositivo do computador. Então, esses fios, eles vão estar realizando, por exemplo, a comunicação entre o processador e a memória, seja para buscar alguma instrução ou para buscar algum dado. Vai estar realizando também a comunicação entre o processador e um dispositivo, seja para enviar algum dado para a tela ou então para capturar algum dado do teclado. E aí o barramento ele se trata de um meio de transmissão compartilhado, ou seja, todos esses dispositivos aqui eles estão compartilhando um mesmo barramento nesse modelo. E aí algo que tem que se ter cuidado nesse caso é que a transmissão simultânea de 2 sinais vai gerar sobreposição e adulteração. Por quê? Na transmissão, seja de dados ou de endereços no barramento, o que a gente está enviando aí são sinais elétricos, são pulsos. Então, a sobreposição desses pulsos vai gerar interferência e aí o sinal que a gente tem ou o dado ele vai ser perdido, ou seja, ele não vai ter mais o mesmo formato que tinha antes, ele vai sofrer alguma alteração. E aí na seção 2 a gente já tem aí estruturas de barramentos. Então o barramento, aquele barramento que a gente tinha antes, certo? Várias fileiras, eles são divididos em grupos, certo? E aí a principal função deles, como a gente já vem dizendo, é realizar essa conexão entre os componentes principais. E aí nesses grupos eles podem ser de 3 formas. Eles podem ser de dados, que vão transferir bits de dados, certo? Podem ser de controle, que vão transferir bits de controle. E podem ser de endereço, que vão transferir bits de endereço. No caso aqui de dado, o que ocorre nessa transferência são, por exemplo, aqueles dados em notação de ponto flutuante que a gente viu na aula passada, certo? Aqui dali a gente estava transformando um número, que é um dado para o nosso programa, em uma notação que o computador compreende, que é uma notação binária, certo? Que ela só assume valores de 0 e de 1. Exemplos aí de sinais enviados pelas linhas de controle são sinais para, por exemplo, estipular se determinada linha está ocupada ou não, ou se determinado dispositivo está ocupado ou não. E exemplo de linha de endereço são a localidade de determinado dado na memória, ou então a localidade onde determinado dado vai ser armazenado na memória. Pronto, e aí começando pelas linhas de endereço, certo? O que a gente tem
é que, como eu já comentei, elas vão designar a fonte ou destino de dados transferidos pelo barramento de dados, ou seja, a gente vai mandar aqui um determinado dado, um determinado número, e aí a linha de endereço ela vai definir esse dado que está vindo aqui do teclado, certo? Ele vai para uma posição específica na memória, e aí esse dado ele vem pela linha de dado, certo? Então aqui no meu dispositivo de entrada e saída eu vou estar utilizando tanto essa linha aqui de endereço, certo? Para definir a posição aqui de endereço, como a linha de dado, essa daqui mais de trás, para definir qual é o dado. Então eu mando aqui, meu dado 1, certo? Digitei lá o número 1, ele vai para uma posição X na memória. Então pego aqui o meu dispositivo, conecto ele aqui na memória, nessa posição, certo? De endereço. E aí na linha de dado, eu mando lá o meu valor 1 para aquela posição que eu defini aqui nessa linha. A quantidade máxima de endereços endereçáveis é definida pela largura do barramento, certo? Em cada linha, em cada fio do barramento, a gente vai ter a disponibilidade aí de mandar um bit. Então, juntando aí uma quantidade L, certo? De bits possíveis de se mandar, de largura de barramento, a gente vai ter aí uma quantidade máxima de endereços que podem ser definidos de 2 elevado a L. Nas linhas de dados, o que a gente tem aí de característica é uma taxa de transferência, certo? Que ela vai ser definida também pela largura do barramento, mas também pela velocidade com que os dados são enviados. Isso porque essas linhas aqui, elas são linhas condutoras. Então, a depender do material que elas são feitas, elas vão ter uma determinada resistência, certo? Para os sinais elétricos. E aí esses valores, essas características que vão definir a velocidade. As linhas, elas podem ser de 8, 16 ou 32, certo? Bits em cada. E aí, um exemplo que vem aqui de desempenho é o seguinte: a gente pode ocorrer aí do processador precisar buscar algum dado, certo? Na memória. Então, após ter mandado aí o endereço, na linha de endereço, de qual dado ele quer, ele vai receber aqui na linha de dado o dado específico. E aí, se essa linha de dado aqui, se esse barramento ele possui uma largura de 8 bits e cada instrução, no caso cada dado, vai ter aí um valor de 16 bits, o que acontece é que esse processador aqui, ele vai precisar acessar o bloco de memória, esse módulo, 2 vezes. Por quê? Porque na primeira vez que ele acessar, ele vai receber os 8 primeiros dígitos, certo? Desse meu tamanho aqui de instrução ou então de dado. E aí no próximo ciclo é que ele vai pegar os 8 restantes. Por fim, a gente tem aí as linhas de controle. E aí são linhas utilizadas por todos os componentes, certo? Assim como as outras. Ele controla o acesso das linhas de dados e de endereço. Ou seja, essa linha aqui de controle, ela vai ser fundamental para evitar a sobreposição de sinais, porque ela vai verificar se as linhas de endereço e linhas de dados elas estão em uso ou não, certo? E aí, a CPU, por exemplo, se ela está utilizando essas linhas aqui de endereço e de dado, ela antes pediu acesso para a linha de controle liberou. E aí, se um bloco de memória ele deseja utilizar essas linhas aqui enquanto elas ainda estão em uso, essas linhas de controle elas não vão deixar, certo? Porque ela está verificando que as linhas já estão em uso e estão transferindo dados. Então, o que ela vai mandar é um comando, certo? Para realizar essa requisição depois e aí realizar a verificação se as linhas já estão disponíveis ou não. Isso para não haver adulteração e
sobreposição nos dados. Pronto, e aí justamente essa questão, né? Ela realiza, ela é quem está por trás de comandos e de temporização, sendo aí alguns exemplos, comandos, por exemplo, de leitura, de escrita, de concessão, requisição do barramento e de reset. Basicamente, um novo aqui é esse de reset, onde o que acontece é que essas linhas de controle, por exemplo, eu quero reiniciar todos os meus equipamentos, eles estão com problema de sincronização, não está funcionando. Então, a linha de controle, ela aciona em cada componente um dispositivo, certo? Para reiniciar todos e sincronizar em um mesmo tempo. E aí, um questionamento que surge afinal, esse modelo é eficiente? A gente utilizou aí esse modelo na introdução, certo? Na nossa aula, estamos analisando ele, já verificamos que o barramento ele é composto, tem a estrutura aí de linhas de controle, linha de endereço, linha de dados. Cada linha ela tem um conjunto de funções específicas, certo? E ela realiza a conexão de todos os dispositivos. Mas o que acontece é que esse modelo ele não é viável. Por quê? Porque a quantidade de dispositivos que estariam conectados a uma mesma via é muito grande, certo? E apenas 2 dispositivos eles se comunicam por vez, ou seja, a gente não pode ter aqui sobreposição de sinais. Então, eu tenho aqui uma grande quantidade de dispositivos, certo? Que pode aumentar e que por essas linhas, o que acontece aqui é a comunicação apenas de 2 por vez. Ou seja, se eu estou utilizando a CPU e a minha memória, e estou utilizando linhas de endereço de dados, certo? Para realizar a leitura ou armazenamento de algum dado, isso implica que o meu dispositivo de entrada e saída ele não pode armazenar nenhum dado na memória ou então enviar nenhum dado para a CPU porque essas linhas já estão em uso. E aí, outro problema aqui é que esses componentes, certo? Memória, dispositivo de entrada e saída, CPU, eles possuem diferentes taxas de transferência de dados. Ou seja, é uma característica de dispositivos de entrada e saída eles serem lentos, principalmente quando comparados à CPU, que executa instruções muito rápido. Então, o que a gente tem aqui é que esses dispositivos, quando estivessem utilizando linha de endereço de dado, eles teriam uma taxa aí de transferência de dados muito lenta, o que iria retardar os processos feitos tanto pela CPU como pela memória principal também, que é uma memória mais rápida. E aí, essas características, certo, de hierarquia de memória a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula, onde a gente já começa a abordar os tipos de memória. Então, chegamos aí agora, pessoal, nessa seção 3, onde a gente vai ver como ocorre a hierarquia no barramento. Aqui serão apresentados 2 modelos. O modelo tradicional, certo, onde aqui a gente percebe uma organização contendo um barramento local, um barramento muito, muito rápido, que aí ele vai conectar apenas o processador, a memória cache e um controlador para alguns dispositivos de entrada e saída. E aí, a memória cache aqui, ela vai se comunicar em um barramento do sistema com a memória principal, certo? Que por sua vez será nesse barramento aqui, onde vai haver uma interface de barramento de expansão para conectar os demais periféricos, os demais dispositivos de entrada e saída. Porém, um problema aqui é que essa demanda que a cache ela tem que estar fazendo para o barramento de sistema. E aí, nos modelos atuais,
o que se utiliza é um modelo de ponte, certo? Onde a gente tem um processador. O processador ele dispõe de um barramento local para se conectar com a cache. E aí a cache ela possui uma ponte para o barramento do sistema, que é conectado à memória principal, e também para um barramento de alta velocidade, que é onde vem conectados aqui alguns dispositivos de entrada e saída rápidos, mas também em um barramento de expansão outros dispositivos de entrada e saída que possuem sua taxa de transferência de dados, sua taxa de comunicação mais lenta. E aí o principal intuito para se utilizar esse modelo é devido ao avanço, certo, que os dispositivos de entrada e saída estão sofrendo e que estão se tornando aí cada vez mais rápidos. Na seção 4, a gente vem aí agora com elementos de projeto de barramento. E o primeiro é em relação ao tipo, que aí vai designar a função do barramento. Ele pode ter uma função fixa, que aí seria uma função apenas para envio de dados, de endereço ou então de controle, ou controlar apenas um subconjunto específico de dispositivos, por exemplo, controlar, está ali disposto apenas para manipulação, para troca de dados da memória, ou então apenas para dispositivos de entrada e saída. E também pode ocorrer do tipo ser multiplexada, certo? E aí nesse tipo a gente tem que uma linha ela vai poder enviar tanto manipular um endereço, certo, como o dado. E a multiplexação, né, a troca, seria realizada em relação ao tempo, ou seja, em um determinado período que é controlado, certo? Estaria manipulando o endereço e em outro período estaria manipulando o dado. E aí, né, essas linhas, ela tem esse conjunto, né, de barramento, quando é multiplexado, ele contém uma linha de endereço válido, que aí essa linha ela vai assumir um valor booleano que vai designar, por exemplo, se o valor tiver verdadeiro, então está ocorrendo ali aquela linha, ela está utilizando dados de endereço. Se for falso, ela está agora atuando com dados do dado bruto mesmo, dado numérico, por exemplo. E aí uma característica desse modelo é que diminui o custo e o espaço, ou seja, a gente não precisa agora ter linhas específicas para endereço e para dado, elas podem essas operações podem ser realizadas em uma única linha, certo? Mas os circuitos eles são mais complexos, principalmente por ter que realizar essa multiplexação. E aí vai diminuir a eficiência porque vai ter mais ocorrências de requisições dessas linhas, ou seja, linhas antes que elas poderiam estar se comunicando as duas juntas, por exemplo, poderia estar pedindo um endereço e está enviando o dado na outra, agora eu tenho que esperar mais tempo. Então esse atraso ele vai ocasionar em um acúmulo de mais ocorrências no meu sistema de computação. Nós temos também métodos de arbitração, certo? E aí eles vão estipular, vão analisar basicamente a concorrência no barramento. E aí pode ocorrer do método ele ser centralizado, ou seja, a gente vai ter um controlador de barramento, certo? Um hardware, que vai definir o tempo de uso para cada módulo. Ou seja, ele vai estipular o meu dispositivo de entrada e saída vai iniciar agora e vai parar daqui a um período X. Então, após
ocorrer esse período de tempo, o módulo tendo realizado todas as suas operações ou não, ele vai ter o seu acesso àquele barramento bloqueado, porque o método de arbitração definiu isso, certo? E aí esse método, ele pode ser separado ou como parte do processador, e o método ele pode ser também distribuído, que nesse método aqui, cada módulo ele terá uma lógica e que vai agir de forma conjunta no sistema. Então, cada módulo de entrada e saída, cada tipo de memória, ela vai ter uma lógica implementada que vai definir qual é o tempo que ela tem para utilizar o barramento, seja o barramento de endereço, de dado ou então de controle. Em relação à temporização, a gente tem aí dois modelos, certo? E que nesses modelos o que vai ocorrer é a coordenação dos eventos. A gente vai ter um modelo aqui síncrono, certo? Que ele é síncrono justamente por ter esses pulsos aqui referentes a um relógio. Então, cada pulso desse representaria aí 1 segundo, certo? E aí, o que ocorre aqui é que, dada determinada requisição, por exemplo, de leitura de algum dado, certo? Algum dispositivo disparou. O processador solicitou uma leitura de determinado dado. Então, os comandos eles vão ser realizados sempre quando o pulso estiver alto, certo? Quando estiver baixo não serão realizados, exceto se eles já estiverem em andamento. Então, o processador requisitou aí um dado, então início aqui do processo, certo? E ele quer realizar uma leitura. Então, esse é o processo que ele quer realizar. E aí, ele manda também, na linha de endereço, qual é o endereço do dado que ele quer ler. Então, aqui a gente definiu na linha de controle o que ele quer fazer, certo? É uma operação de leitura. Definiu aqui na linha de endereço em qual local ele está. E aí, após ter realizado isso aqui, o nosso barramento ele vai lá na memória. Então, quando ele tiver o dado, ele vem aqui na linha de dado, certo? Ó, justamente quando o pulso está alto. E aí, ele envia o dado por um pulso completo, baixa quando o pulso sobe novamente. E essa confirmação aqui é um dado, é um sinal apenas para indicar que a operação foi concluída. No modelo assíncrono, o que a gente tem é que é realizado aqui na linha de controle uma solicitação de leitura, certo? E ao mesmo tempo é enviado também a linha de endereço, onde está aquele dado que eu quero ler. Nesse sistema tem um mecanismo que ele é denominado de mestre e um mecanismo denominado escravo. Após ter enviado aqui, após ter definido o comando e o local onde o dado está, o dispositivo mestre ele inicia sua operação e aí manda um sinal para acionar tanto o dispositivo escravo, que é quem seria aqui no nosso sistema a confirmação. Então, aqui a gente aciona, certo, o escravo e aciona também a linha de dado, ou seja, eu obtive o meu dado e estou enviando ele aqui por essa linha. Após ter confirmado o recebimento, o que acontece aqui é que o mestre ele vai enviar novamente um sinal, certo, pro escravo, que o escravo, por sua vez, vai parar tanto o barramento de controle, que está com o sinal aqui de leitura, como também o barramento de endereço, que está com a linha do endereço. E aí,
Depois ele para também, mas o mestre, certo? Ele para também aqui a linha de dado. Pronto, pessoal. E aí o nosso último parâmetro é o da largura de barramento. É algo que a gente já vem discutindo, então é um conceito mais simples, assim, mais intuitivo. A largura, ela costuma variar de 32 a 64 bits. E aí, conforme ela for maior, eu vou ter a possibilidade de mostrar dados maiores, certo? Eu vou ter mais precisão e vou ter também a capacidade de armazenar mais locais na memória da memória do computador. Pronto, pessoal. Então, por fim, certo? Eu trouxe aí alguns exercícios para essa aula. São bem simples. Na primeira questão, o que eu peço aqui é que vocês descrevam a arquitetura de barramento tradicional e de barramento com pontes, certo? Foram as duas arquiteturas apresentadas na seção de hierarquia. Na segunda questão, vocês vão responder quais operações justificam o dispositivo solicitar requisição a barramento, ou seja um dispositivo de memória, de entrada e saída, ou então até mesmo o próprio processador, o que justifica esse dispositivo querer solicitar solicitar acesso ao barramento, né? Então vocês vão descrever aí quais são as operações. Na questão 3, vocês vão associar a mudança de computadores de 34 bits para 64 bits, certo? Com o gargalo do barramento. Então vocês vão pesquisar aí na literatura o que seria o gargalo de barramento e associar essa mudança aí. E por fim, a questão 4 é para descrever como a lei de Biot-Savart ela influencia a forma como o barramento é estruturado. E há um limite para a distância entre os fios. Essa lei ela é vista em Física 3, certo? Em Eletricidade e Magnetismo. E aqui vocês não vão precisar escrever nenhum formulamento matemático, apenas saber mesmo a teoria, o que é que ela diz, certo? Dá uma pesquisada nisso aí e ver se vocês conseguem identificar se ela tem alguma influência na estrutura, na organização do barramento ou não, e se ela tiver, se há um limite para a distância entre os fios, ou se os fios podem ser dispostos de qualquer forma. E aí, com isso, eu encerro a nossa aula, certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail institucional. E até a próxima.